agradecer a todas as pessoas que contribuíram para esse momento aqui, agradecer nosso querido Igor Barreto, que é adjunto aqui da Secretaria, que é responsável por essa ação, a Sônia, né, queridíssima professora Sônia, a professora Andréia, e todos aqui, porque eu acho que aqui quase todo mundo é professor. Eu sou professor também, gente. Isso aí que falou aí, tirou lá do meu currículo, mas aí eu falei assim, gente, será que eu sou isso aí mesmo? Não, eu sou professor. Sou professor a vida inteira. Eu comecei a dar aula ali no Najib Haslan. Foi a primeira vez que eu encarei uma sala de aula na minha vida. Isso foi em 1982. Eu sei que a maioria não tinha nascido, mas eu já estava lá. Em 82 comecei a dar aula ali para uma turminha de primeiro ano. E eu me lembro, como se fosse hoje, que os primeiros dias eu terminava a aula às 5 horas da tarde, ia de bicicleta para casa, comia e dormia. Eu não conseguia ficar acordado. Tal a intensidade da energia que aquelas crianças tiravam de mim, que eu não tinha sido professor até aquela vez. E depois eu continuei. Aí fui professor no Lino Vilachado, no estado, lá no Nova Lima, há muitos anos. Fui professor da escola Maria... Não esqueci o nome, faz tanto tempo que a gente até esquece. Não, Maria Constância, que é Maria, que é lá no São Benedito, que fechou, das irmãs. No São Benedito. Fechou lá. Imaculada Conceição. Ali foram alguns anos. Enfim, aí eu livre inciso, foram muitas escolas aí. E eu estou na universidade há 11 anos. Apenas 11, 12 anos, né? 11 anos e pouco. E até então, eu era professor. Aí quando eu terminei o doutorado, aí eu fui dar aula na universidade e continuei professor. É diferente ser professor lá e ser professor. Mas hoje a conversa que eu vou ter com vocês aqui é de professor para professor. Não tem um professor com a sua experiência de décadas dando aula em todos os espaços, principalmente que eu tive uma identidade em trabalhar com populações assim que sofreram mais efetivamente os problemas da realidade social, né? Então eu trabalhei muitos anos com meninos de rua, que foram 8 anos que eu trabalhei na rua com meninos de rua. Tenho experiências para contar, assim, na rodoviária de Campo Grande, tempo que tinham meninas exploradas sexualmente ali, trabalhei ali anos, não tinha como tirar as meninas, então a gente fazia um trabalho para pelo menos atenuar o sofrimento daquelas. Eram meninas, às vezes meninas de 11 anos ali, né, sendo exploradas sexualmente. Campo Grande tinha meninas sendo exploradas sexualmente na cidade inteira, né? E graças ao estatuto que veio depois, hoje isso pode acontecer aqui e ali, mas antes não, era a olho nu, assim, você via. Meninos na rua nessa cidade eram milhares. Lembro que só ali na Praça do Rádio tinha um laguinho, só os mais antigos vão lembrar disso, tinha um laguinho com uma ponte ali. Só que o laguinho vivia seco. Aí os meninos ficavam lá embaixo, dormiam ali embaixo, eram dezenas. A gente tinha um serviço noturno, eu 2 vezes por semana saía pelas ruas, encontrando esses meninos, vendo, e eles ficavam acordados à noite, dormiam mais de dia, por incrível que pareça. E aí desenvolvia atividades, às vezes noturnas, levava uma câmera, filmava e depois eles queriam ver a filmagem. E aí eles seguiam a série do movimento e tomavam o pé ali. Trabalhei na antiga casa de guarda, que hoje é o São Azulês. Trabalhei ali muitos anos como professor dentro das unidades de internação e tive uma experiência muito gratificante trabalhar com esse público lá. Foram anos de trabalho ali, eu era professor, dava aula lá. E trabalhei com população indígena também, visitei as aldeias, montávamos grupos indo das aldeias apresentar. Ou seja, eu sempre fui professor, mas sempre fui um professor que procurei trabalhar com aqueles que têm mais dificuldade. Acho que é o justo, né? Mesmo hoje, se eu tenho uma sala de aula, hoje ainda professor, estou aqui saindo, dei aula até 5 horas para chegar aqui, foi uma dificuldade. Mas ainda eu tenho que tomar um banho, né? Porque senão ia ser difícil. E aí, sempre tem aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Então a esses parece que eu gosto, eu me identifico mais, eu quero que esses consigam chegar lá, né? E nós, professores que estamos há muitos anos na rede, nós estamos sofrendo, não é no Brasil, é no mundo, uma pressão muito grande, no sentido do ser professor mesmo, né? Então, por exemplo,
uma forma de desvalorizar o trabalho do professor é desvalorizar o conhecimento, não qualquer conhecimento. Porque qualquer criança aprende qualquer coisa aí na rua. O que nós ensinamos, a criança não aprende. O que a escola ensina, a criança não aprende sozinha. E é por isso que quando eu descobri o Vygotsky, no tempo de mestrado, lá em 90 e poucos, 92, por aí, que eu descobri a primeira vez que eu li o Vygotsky, eu falei, nossa, mas é isso aqui mesmo. E aí nunca mais parei de estudar. Isso já faz 24 anos que eu estou estudando esse autor, dentre outros, esse de forma mais focada. Então, o Vygotsky, ele possibilita a nós todos uma reflexão sobre educação, né? Uma fundamentação na educação que valoriza o conhecimento, não qualquer conhecimento. Conhecimento dos clássicos, conhecimento das ciências, da estética, que é a arte, que é algo extremamente complexo, da ética. Isso criança nenhuma aprende brincando. Não aprende. A ciência só é possível ser aprendida se tiver um mediador. Quem é esse mediador? É o professor. Somos nós. Esse curso, né, na realidade, é assim, é o desejo de fundamentar, através do pensamento de Vygotsky, né, uma outra perspectiva dessa, contrária que tem na televisão, de políticos que ficam falando mal de professor, né, de toda uma tendência internacional a desvalorizar o professor e o conhecimento. Na realidade, essa desvalorização do professor e do conhecimento estão intimamente relacionadas ao modelo de mercado que nós vivemos hoje, que é um sistema financeiro que domina tudo, né? O empresário que está aí produzindo, para ele produzir, ele tem que pegar dinheiro lá no banco. E os grandes banqueiros do mundo, que no Brasil não pagam nem imposto de renda, esses grandes banqueiros, eles ficam bilionários, trilionários, sugando esse dinheiro. E para eles, quanto menos o povo tiver acesso ao conhecimento histórico, ao conhecimento científico, ao conhecimento erudito, ao conhecimento dos clássicos, ao conhecimento, aquele que não se aprende no senso comum, aquele que precisa de professor. Quanto mais esses nossos povos não tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, mais eles serão explorados no seu trabalho. E mais alguém vai lucrar com isso. Então, quando eu vou trabalhar o Vygotsky aqui, vou trabalhar numa perspectiva de tentar ser o menos... É complexo. Vygotsky é complexo, tem um grau de complexidade grande. Mas eu vou procurar usar exemplos, usar referências que vocês já conheçam, para que a gente possa caminhar nesses dias que nós estaremos juntos aqui, no sentido de apreender o que é essa psicologia histórico-cultural, essa teoria histórico-cultural que encantou o mundo inteiro, né? Que foi idealizada inicialmente pelo Vygotsky, né? Num outro mundo diferente desse mundo nosso aqui. Então é isso, nós vamos falar um pouco dessa teoria do Vygotsky a partir de uma conversa de professor para professor, buscando acima de tudo a valorização da escola. Reclama-se muito da escola. Essa escola que nós temos, tem problemas? Tem. Mas é a escola sobre a qual nós podemos construir uma nova melhorada. Nós não vamos jogar, como diz o ditado, jogar a água da bacia com o bebê junto. Então é preciso compreender essa escola, é preciso estudar o que se passa ali dentro, quais são as teorias que estão fundamentando os nossos professores. Por que os nossos professores cada vez estudam menos, né? Por que isso está acontecendo? Não é o professor que escolheu isso, né? Diferente de outros países, outros professores continuam estudando bastante. Então, esse estudo do professor é um conhecimento. E esse conhecimento é o que nos dignifica enquanto profissionais. É que nos dá o valor que nós realmente temos na sociedade. E esse movimento de desvalorização da escola, desvalorização do conhecimento, desvalorização do professor e desvalorização de todas as formas de cultura que possam enriquecer a compreensão de mundo do nosso povo tão sofrido, né? Porque a gente reclama às vezes, né? Eu criei meus 4 filhos como professor e muitas vezes as pessoas reclamam, mas professor ganha pouco. Olha, mas dá para viver uma vida legal, né? Dá para a gente
ter um carro, dá para a gente, muitas vezes não, mas em geral dá para a gente bancar os filhos no estudo. Quer dizer, a gente imagina um comerciário que trabalha aqui, que são a grande maioria, o professor é a minoria, a maioria é comerciário. Quanto que ganha um comerciário? R$1.000, $300, é muito pouco. Se você falar num país europeu, Austrália, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Canadá, que alguém ganha $300 por mês, então eles não vão acreditar. Não é possível. Mas é possível. É esse nosso trabalhador aqui que segura essa cidade, que segura esse país, que ganha R$1.000 por mês. E que a eles é negado o conhecimento. E esse discurso de desvalorização do conhecimento sistemático, científico, da escola e do professor, tem por trás um interesse político. Não é isso que nós vamos trabalhar aqui. Eu estou fazendo esse preâmbulo para que a gente possa compreender o sentido histórico de se estudar Vygotsky hoje. Então, esse é o sentido histórico. E, por falar em história, eu vou falar um pouco sobre quem foi, então. Hoje nós vamos trabalhar aqui a vida e a obra de Vygotsky, como foi a vida dele, qual a obra dele. Tudo meio um pouco rápido, né? Isso aqui é uma iniciação. Essas 40 horas são uma iniciação. Depois, sei que daqui muitos vão ainda continuar estudando. Eu trouxe os livros para mostrar para vocês, né? E a obra do Vygotsky. Então, desde a primeira obra até a última, qual foi o caminho dele, o caminho intelectual, né, do nosso mestre? O que ele estudou? Como que era o método de estudo dele, né? E aí, só para fazer um preâmbulo também, aí nós vamos começar o conteúdo mesmo do curso. Então, a primeira parte do curso, nós vamos estudar as categorias filosóficas do pensamento de Vygotsky. Porque, embora o Vygotsky tenha criado a psicologia histórico-cultural, ele está profundamente fundamentado na filosofia. Então, ele vai estudar, ele é um grande estudioso, né? Eu vou contar aqui para vocês. E aí, ele vai estudar essas categorias. Eu vou tentar elucidar para vocês as principais categorias do pensamento dele. Porque se você pega o Vygotsky e vai estudar lá alguma coisa solta que ele falou, você vai ter uma concepção equivocada, parcial, fragmentada, que é justamente o que ele combateu a vida inteira, o fragmento, né? Ele era contra qualquer forma de ecletismo. Ele achava que se nós temos uma perspectiva filosófica aprofundada, nós temos que não misturar uma outra filosofia que é contrária a essa. Isso nós vamos falar também um pouco mais para frente. Então, essas principais categorias, a principal é a historicidade. Depois nós vamos estudar a dialética, nós vamos estudar a totalidade, nós vamos estudar a relação. Ele fazia uma crítica, uma crítica ao idealismo na psicologia, e ele é mordaz nessa crítica que ele faz ao idealismo, né? Então nós vamos falar sobre idealismo, materialismo na obra de Vygotsky, o que significa isso lá dentro. São coisas que eu estou estudando já há uns 20 e tantos anos, eu tenho tudo escrito já há muito tempo também. Então, não é tão difícil. Nós vamos estudar depois das categorias principais, ainda amanhã, ainda comigo, vocês vão estudar, nós vamos estudar pensamento e linguagem, a relação do pensamento. Aí nós vamos para a psicologia, a gente sai da filosofia, que é o fundamento de Vygotsky, e nós caminhamos para a psicologia, né? Então eu vou pegar o trabalho mais importante dele, que é a última obra dele, que chama Pensamento e Linguagem. Então nós vamos extrair daí algumas reflexões sobre pensamento e sobre linguagem. No dia seguinte, a professora Vera vai falar sobre criatividade e arte em Vygotsky. A professora Sônia Urti também continua falando sobre o Vygotsky e as relações práticas de ensino-aprendizagem na quarta. Na quinta-feira, o professor Rony de Corumbá vem especialmente para o curso, ele vem todos, ele gosta de fazer esse trabalho. Aliás, todos nós aqui gostamos de fazer, a gente trabalha o dia inteiro, vem aqui à noite e faz, a gente não recebe nada, faz questão de fazer mesmo, porque é parte do nosso trabalho, né? Então, nós trabalhamos hoje, eu estava falando com o Marcelo aqui agora, né? De 7, eu falei, mal deu tempo de tomar um banho, ele falou, eu nem banho não tomei. Então é correria, para a gente poder chegar aqui. E assim o Rony vem de Corumbá, e ele vai trabalhar
o Luria, que é um dos colaboradores do Vygotsky, e vai trabalhar uma perspectiva na realidade o Vygotsky trabalha isso em várias obras desde a juventude. Ele morreu jovem, com 35 anos. Mas na última obra dele, ele vai se aprofundar um pouco nos conceitos científicos. É fundamental para entender a obra. Depois nós teremos a Inara Leão, também professora aqui da psicologia da UFMS, que vai trabalhar o conceito de atividade humana, teoria da atividade na psicologia, que é central na obra de Vygotsky, e que depois que ele faleceu foi desenvolvida pelo Leontiev e pelo Dmitry Leontiev, enfim. Hoje são muitos os pensadores do mundo inteiro que estão debruçados sobre a teoria da atividade. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, né? De uma forma ainda inicial, e eles vão aprofundando depois. Depois nós temos depois nós temos um trabalho que é a prática, porque o curso chama Vygotsky Fundamentos e Práticas de Ensino. Veja, a prática nós não vamos chegar aqui com receita, porque senão não seria Vygotsky. Vygotsky nunca vai dar receita, impossível. Assim, tipo, faça isso. Não, jamais. O que nós vamos fazer é estudar a prática, compreender a prática. O professor é um intelectual. Ele pensa a sua prática pedagógica a partir dos fundamentos que ele tem. Então, ao pensar essa prática pedagógica, ele cria o seu processo ali de ensino-aprendizagem. Então, o seu planejamento é dele, é o instrumento dele, do professor. Então, a partir de todo o conhecimento que ele tem, ele vai criar uma estratégia para conseguir educar aquelas crianças de determinado ano, um determinado grau de desenvolvimento, né? Então, vai haver essa perspectiva da criação fundamentada. Essa que é a grande questão. Quer dizer, não adianta, esses modelos prontos são extremamente perigosos. Volto lá no que estava falando no início, da desvalorização do professor. Há um movimento social aí que quer transformar o professor num operador que não pensa, que não é um intelectual, que não é um pensador. Que operador é esse? Ele recebe pronto uma apostila, ele recebe algumas técnicas, ele vai ser formado para desenvolver algumas técnicas e ele vai dar aula a partir daquela apostila. Ele não domina o Vygotsky no texto dele fala: o professor tem que saber 100 vezes mais do que o conteúdo que ele vai trabalhar na sala de aula, para que ele realmente tenha domínio intelectual deste processo. Então, quando há um movimento de tirar do professor essa perspectiva de detentor do conhecimento, esse movimento é parte, né, de uma perspectiva social de desvalorização do conhecimento, do professor, da escola, e principalmente ele existe com um sentido político, não é de graça, é para que o conhecimento não chegue até o nosso povo. Ao nosso povo não é vedado o acesso ao conhecimento sistemático, ao conhecimento científico, ao conhecimento mais elaborado, mais complexo, que as pessoas não conseguem ter acesso no senso comum. Você pode dizer assim: mas fulano aprendeu a ler sozinho. Não é verdade. Ninguém aprende a ler sozinho. A mãe pode ter ensinado, um tio, um irmão. Alguém ensinou. Sem um professor, ninguém aprende o aspecto científico do conhecimento, porque a ciência pressupõe algo que está em princípio velado, não é possível ser visto na primeira olhada, está atrás, é a concretude do conhecimento. Então o Vygotsky vai nos ajudar a fazer uma defesa de um outro professor do que aquele que está sendo apregoado não só pelas políticas públicas, mas por grande parte das teorias educacionais que se instalaram nesse Brasil nos últimos 30 anos. São muitas. Todas elas vão praticamente no mesmo sentido. Vou citar só um exemplo agora, né? Ainda não da teoria, nós vamos trabalhar as teorias pedagógicas, mas ainda citar um exemplo que é o seguinte: no final do século passado, dos 1900, houve um evento grande produzido pela ONU, pela Unesco, e se criou ali algumas diretrizes para a educação, mas não para o primeiro mundo, para nós, América Latina, África, países empobrecidos.
que chamou-se depois relatório Jacques Delors, aprender a ser, aprender a fazer. Então, toda essa linha de pensamento vai nesse sentido que eu estou falando aqui. Gente, se o professor não souber, ele vai ter que ter um manual ali na mão, ele vai ter que ter um livro didático muito bom. Quem que vai fazer o livro didático? A empresa. Uma empresa. Gente, quem são as empresas hoje? Né? O que é a Croton hoje no Brasil? O que é a Croton? Né? É uma empresa imensa que ganha rios de dinheiro e que tem lobbies organizados no Congresso contra nós, contra a universidade pública, que faz isso que a gente está fazendo aqui de graça, né? Contra a educação, contra o professor como intelectual, contra a autoridade do professor. Há uma força política, econômica. Imagina o tanto que circula de dinheiro. Ela é a maior, né? Acho que do Brasil ainda, né? A Anhanguera é imensa também, mas não é a maior, acho que é a terceira. Mas então, todas essas grandes universidades têm lobby. Elas pagam lá o mensalão para aqueles deputados e eles vão acabar votando aquilo que vai contra nós. Então nós temos que fazer justamente aquela teoria da curva da vara do Saviani, né? Que ela já é mais antiga. O Saviani muito brilhantemente a utiliza para mostrar que quando há uma perspectiva no sentido de empurrar a realidade para um determinado nocivo, a gente curva a vara para o lado contrário para que ela fique reta. Então, mais que nunca, o nosso discurso tem que ser, sim, por um professor intelectual, um professor que pensa, um professor que estuda, um professor que tem fundamento científico, metodológico, que faz o seu planejamento não como um burocrata, mas que faz o seu planejamento como um professor. O planejamento é uma estratégia, é um método de ensino. E ele tendo bem fundamentado, conhecendo bem o seu conteúdo, o conteúdo que ele vai trabalhar, fatalmente ele será um bom professor. E fatalmente o conhecimento que está seguro nas elites vai poder chegar até esse povo sofrido que a gente trabalha a vida inteira e o conhecimento é negado a eles. Sistematicamente o conhecimento não chega. E aí a gente pensa assim, poxa, mas Vygotsky nasceu lá no final do século XVIII, XIX, morreu em 32, 33, parece. Morreu muito jovem, né? O que aconteceu ali? Mas como que naquela época pode ser influente hoje? Então eu vou falar um pouco da história do Vygotsky para vocês. O Vygotsky era judeu. Na época, quase em toda a Europa, os judeus não tinham acesso a nenhum serviço público. Eles não tinham, então, educação pública, eles não podiam estudar. A educação toda quase era pública. Não podiam estudar. Eles não podiam ter cargos, a não ser que eles negassem a sua origem judia. Lá faziam um evento, aí eu não sou mais judeu, agora sou cristão, e assinava lá e deixava de ser judeu. Mesmo assim, tem muitos países que nem assim não aceitavam. Então, por isso, ele não pôde estudar nas escolas normais, lá em Gomel, eu acho onde ele nasceu. E ele fez o que então? Estudou com uma tradição judia, que tinha pessoas que ensinavam em casa, a própria família e outras pessoas. Até que ele foi para Moscou, já jovem, né? Foi para Moscou para estudar, e ele estuda lá em duas universidades. Uma universidade formal da União Soviética, naquela época era uma universidade do czarismo ainda, né? Estava numa fase de transição do czarismo, é um sistema monárquico ainda, bem atrasado, né? E quando ele estava lá, aconteceu a Revolução Bolchevique. E aí, até porque as universidades se abriram para a população, inclusive para ele toma isso como uma referência e passa a estudar. Ele não foi um militante assim político, mas ele é um estudioso. Ele passa a estudar, e aquele momento foi um momento de grande efervescência. Grandes pensadores surgiram ali, não só o Mayakovsky, o Eisenstein, que é talvez um dos cineastas mais importantes da história do cinema, né? Mayakovsky, o Tolstói ainda estava produzindo ali, o Makarenko, ele vai ter contato com o Makarenko lá do poema pedagógico, enfim, surgiu toda uma nata intelectual, pensadora de artistas intelectuais, e ali se produziu não só a tecnologia para fazer foguete, máquina fotográfica,
e construção, mas se produziu um conhecimento muito refinado, muito elaborado, né? E o Vygotsky, nesse meio, estudava, ele começou estudando arte, estudando literatura, estudava lá no final da década de 20, ele estudava Shakespeare. Então estudou Shakespeare, foi o primeiro trabalho dele, foi estudar Shakespeare, o primeiro estudo do Vygotsky. E aí depois ele começa a estudar arte de forma generalizada, até que ele começa a estudar a psicologia da arte, e da psicologia da arte ele parte para a psicologia, ele não volta mais. Ele tem ainda alguns trabalhos que falam sobre arte o tempo inteiro, mas ele não volta mais para a arte. A partir daí, até o seu último momento de vida, que ele produziu até no finalzinho ali, né? Ele vai produzir uma ciência mesmo da psicologia. Então ele vai produzir essa psicologia, ele buscava essa psicologia. Naquele meio ali na União Soviética, existiam ali já várias frentes da psicologia. E como existia no mundo inteiro, o que ele faz? Grande estudioso, ele começa a estudar tudo que tinha na psicologia. Então ele vai estudar o Pavlov, a reflexologia, que é mais ou menos na linha do Skinner, que vocês conhecem melhor, ou seja, na linha do comportamentalismo. Ele vai estudar em profundidade as experiências com os macacos, com animais, e ele vai compreender todo esse processo. E ele vai estudar também Freud, ele fazia parte do Círculo de Psicologia de Moscou, vai estudar Freud, vai estudar o Piaget. Ele morreu bem antes, né, do Piaget, mas até onde o Piaget estava produzindo, ele estava estudando. Ele estudava em várias línguas, e um potencial de estudo muito grande, até devido inclusive a uma doença que ele tinha, ele teve tuberculose, e não podia sair muito, então trabalho de campo, os outros iam, ele ficava, e por ficar ele acabava ficando estudando mais, né? E se tornou o Vygotsky por causa dessa apropriação desse conhecimento. Mas ele nunca se furtou a fazer um trabalho, por exemplo, como esse que eu estou fazendo. Ele ia dar as palestras nas escolas, nos institutos, e ele liderou o Instituto de Psicologia desde um evento que aconteceu, que foi um congresso de psicologia lá em Moscou, em que a psicologia soviética estava muito fundamentada ainda no Pavlov, na reflexologia, nessa perspectiva mais comportamental da linha do leste europeu. E ele vai fazer uma crítica fundamentada a essa linha de pensamento. Não, mas a psicologia não é isso. Mas ele também vai criticar a outra linha, ele vai fazer uma séria crítica ao Freud, ao Piaget. Então ele vai pegar as duas áreas da psicologia e vai construir a sua psicologia a partir da crítica a essa já existente. Educar para quê esse aluno? O Vygotsky tem um texto dele que ele vai falar que o professor não pode dar um docinho para o aluno. Jamais. Ele não pode querer apenas o bem-estar imediato do aluno, que o aluno seja feliz naquele momento da aula. Muito pelo contrário. Amanhã eu vou mostrar aqui, hoje não estou usando o data show. Resolvi, né? Mas amanhã eu vou usar. Tem umas frases do Vygotsky que ele vai dizer o seguinte, que os alunos têm necessariamente que sofrer um desconforto na educação escolar. Que a educação escolar é para isso. O nosso povo mais empobrecido da periferia é um povo que precisa disso, né? Precisa de ter um certo controle sobre as suas funções, sobre os seus movimentos, sobre as suas atividades. Quando a gente pensa em atividade, professor de atividade, que eu falei, a Inara vai falar sobre atividade aqui, a professora Inara, né? Só que a atividade, para nós, não é só atividade física. Você fala atividade, o professor pensa que é para dançar na aula. Não! Atividade intelectual, né? É a primordial para que a gente desenvolva junto aos nossos alunos. Por quê? Por uma intencionalidade mesmo, por um compromisso com os nossos alunos. Mas não é o aluno abstrato ali, aquele ser individual. É o conjunto deles. Em que pé eles estão hoje do seu desenvolvimento? Qual é o estágio de desenvolvimento? Não naquele estágio físico, que dá aos 7 anos, a gente não sabe desse estágio. Mesmo que o Vygotsky, quando fazia o trabalho lá, ele falava que aos 7 anos as crianças eram alfabetizadas.
Hoje tem lugares que muito antes as crianças já são alfabetizadas, né? Então, depende da realidade histórica. Então, a compreensão do psiquismo como fruto de um processo histórico revoluciona toda a psicologia do desenvolvimento e nos coloca na possibilidade de estar à frente do nosso tempo na formação do nosso aluno. O que nós queremos para o nosso aluno? Formar um aluno que hoje vai ser feliz, vai fazer dancinha na sala, vai assistir televisão, mas não vai aprender nada, que é a realidade das nossas escolas hoje, da qual faço parte, né? Aprender nada não, nada é maldade, mas aprender muito pouco, né? Então, por exemplo, eu sou de um tempo, de antigamente, que tem em São Paulo escola pública, que pelo menos uns 10 livros eu li, no ginásio e no ensino médio. E uns 10 livros. Hoje as crianças não leem nada, não nada, quase nada, muito raramente, quando tem um professor, mas nada que eu diga um livro mesmo, né? Isso é uma necessidade. Você vai, por exemplo, em países como a França e outros países, as crianças leem. Quer dizer, então a nossa criança aqui é inferior à criança de lá? Não. Aqui existiu uma política durante anos, sistematicamente, né, empobrecendo o processo educacional para essas crianças. E o foco disso é essa relação aí. São teorias do desenvolvimento psicológico que acreditam que no prazer e na sexualidade é que reside o sentido do processo educativo. Aliás, reside o sentido da vida, né? Claro que a sexualidade é uma delícia, o prazer é maravilhoso, e a gente adora, mesmo quem não gosta. Porém, para que a gente possa ter uma formação melhor, né, é necessário que a gente abdique desse prazer imediato para conseguir ter um prazer mais sólido no futuro e tenha saúde mental principalmente. Então hoje, milhões de crianças ficam no raso da apropriação da ciência, da estética, ficam no rasíssimo ali, e vão ser exploradas nesse comércio que eu falei, que paga menos até $300 por mês, $250, né? São crianças que vão ser exploradas no futuro, que vão viver mal, que vão sofrer as agruras da realidade social brasileira, né? Um país que hoje tem quase 1 milhão de encarcerados, vão passar pelo sistema hoje 1 milhão de encarcerados, um país onde o Estado, igual o Estado de São Paulo, que é riquíssimo, investe mais em segurança e encarceramento do que em educação. Mas São Paulo, há 20 anos atrás, era a melhor educação do Brasil de longe, a melhor. Muito. Hoje, está assim, entre as 8 piores do Brasil, né? Por quê? Porque governo atrás de governo, aí você viaja, você vê pela estrada, você vê presídio, um aparato repressivo fantástico. Ou seja, não produz a educação do povo e joga o aparato repressivo para cima, né? Nós somos privilegiados. Um professor é um privilegiado ainda. Eu falo isso, as pessoas falam assim, nossa, né? Eu até no Facebook alguém, uma época, botava umas coisas tipo um professor pedindo esmola. Nossa, eu ficava irritadíssimo com aquilo. Falei, que absurdo, né? Colocando a nossa categoria naquela condição, não é isso. Claro que nós queremos ganhar mais, vamos lutar isso para dentro do sindicato. Agora, colocar aí um professor pedindo esmola, que coisa horrível, né? A gente não pode rebaixar a nossa categoria, né? Mas esse rebaixamento se dá graças a um pensamento filosófico que entra na educação, né? Através de várias dessas teorias, nenhuma, vem outra, elas vão passando. São várias teorias. E todas elas são diferentes, mas todas elas vão para o mesmo caminho. Elas fazem um trabalho adaptativo no sentido de que as novas gerações fiquem fragilizadas diante do consumo, né? Quem aqui que é pai, que é mãe e que nunca sofreu dentro de casa a perspectiva de uma criança que quer um objeto e a gente não pode dar, e aí os pais sofrem porque não pode dar um objeto para o filho. Aí tinha que aproveitar esse momento. Não dá mesmo. Não vai receber, acabou. Não é isso. Quando nós educamos numa educação focada no prazer imediato, né, que o Vygotsky denuncia num texto dele chamado A Psicologia e o Mestre. Esse prazer imediato
significa, né, a fragilização da formação desse aluno. Né? Mais tarde ele vai dizer que a tendência dessas perspectivas educacionais é ir na cauda, ou seja, educar o mínimo possível e não o máximo. Agora, se você vai naquelas grandes escolas que tem no Brasil afora, para a geração que vai mandar, aí você vê o pessoal ali estudando, por quê? Porque eles vão mandar, né? Então, por quê? Porque eles vão ter o poder, vão ter o dinheiro, vão ter o poder. E para o nosso povo ele não pode ter acesso a isso. Então, quando há um desprestígio da categoria do professor, que somos nós, que eu falo que a gente vem dar esse curso, que a gente tem o maior prazer do mundo de poder contribuir, é de tentar, a partir de agora, reverter essa situação. E hoje está mais fácil, porque hoje essas coisas estão sendo explicitadas, nós estamos vendo o que está acontecendo. Mesmo assim, escola sem partido, quando veio, grande parte dos professores apoiava. Depois, peraí, não é isso? Né? Eles têm lá no site deles, né, um livro do Arlindo Braga, em português, um desses aí, da educação. E ele diz o seguinte: o professor não deve escolher ou trabalhar sobre o currículo. O currículo tem que ser feito por especialistas, por empresas. O professor tem que apenas repassar aquilo que essas empresas... E quando o professor tiver o mérito, aí ele vai ganhar um salário melhor. Ele fala isso. Eu tenho até isso no PowerPoint, amanhã eu vou mostrar para vocês. Né? Peguei do texto lá e coloquei aqui. Então, há todo um movimento de desvalorização do professor, de desvalorização do intelectual. Pensa, quanto mais você escreve, quanto mais você vai se tornando uma pessoa intelectual, humanista, né, humanizado, mais leva pedrada. E de toda parte. As pessoas têm um ódio grande, né? Elas têm raiva mesmo. E mesmo de professor. Né? Lá na periferia, por exemplo, é comum que as pessoas da comunidade tenham raiva do professor. Porque o professor é uma autoridade, e aí eles criam uma raiva de todo tipo de autoridade. Porque não consegue entender isso que está acontecendo. Mas por que não consegue entender? Porque não aprendeu. Na família não vai aprender. Vai ter que aprender na escola. E vou avançar mais um pouco ainda. Essa flexibilização, esse relativismo na relação professor-aluno, fundamentado nessas teorias que nós estamos aqui denunciando, o Vygotsky já denunciava isso lá atrás, né? Esse relativismo professor-aluno, ele não vai atingir só o aluno dentro da escola, ele vai atingir, já atingiu toda a sociedade. Isso chega no Brasil pela escola. E aí há uma perda também da autoridade dos pais. É como se os pais também, tudo que é tradicional, das famílias, que vem a cultura, só vale o quê? A cultura de massa, televisão, rádio, que é uma coisa horrível, aquela massificação horrorosa, assim, racíssima. E aí, o conhecimento mais elaborado, que é o conhecimento mais erudito, e o conhecimento popular, as festas populares, a cultura popular. Gente, lá no meu bairro onde eu moro ali, eu procuro fazer amizade com todo mundo, vou na casa de todo mundo, o pessoal vai lá em casa e tem uma relação muito legal. A gente parece que mora numa cidade antiga, assim, de antigamente. Eu descobri 3 senhoras que pintam. Uma tem 70, outra 75, outra 82. E elas pintaram, pararam de pintar em algum momento, porque pintar não dava dinheiro. E as pessoas só têm que fazer aquilo que dá dinheiro. Tem que ser, os seres são mercantilizados, eles são coisificados. Aí eu descobri essas senhoras, conversei com elas, estão voltando a pintar, e nós vamos a partir daí fazer uma exposição. Eu sou professor de arte, então tem um sentido aí de valorização dessas pessoas que estão nas escolas, que têm o saber, mas o saber tradicional, né? Principalmente na arte, no folclore, na cultura. Então o trabalho da Marley Sixt aí, resgatando aqui no estado de Mato Grosso inteiro, ela varreu esse estado inteiro para descobrir danças, cantos, charadas, né? Piadas. Ela tem, os livros dela são maravilhosos. É uma pesquisadora lindíssima, fez um grande trabalho pela cultura popular. Nós temos que tomar muito cuidado no sentido de valorizar o erudito e não valorizar o popular. Veja, o erudito sempre bebeu na fonte do popular. O que ele tocou aqui, o Marcelo? O Marcelo é um violonista assim,
clássico erudito de longa formação, né? O que ele tocou? Villa-Lobos. O que o Villa-Lobos fez? Um grande músico, pianista, compositor. Ele viajou para a Amazônia, para o Nordeste, mais para a Amazônia, e foi ver os sons dos índios, da natureza, o popular. Sempre a arte erudita, ela parte da arte popular. E a arte popular são as ruínas da arte erudita. Então, uma festa junina nada mais é do que a descendência histórica, que era uma festa da corte, que foi se transformando, as camadas populares se apropriaram daquilo, e é muito importante que se mantenha essa cultura, e que a gente respeite essa cultura. Então, quando nós falamos de uma escola que ensine as formas culturais mais desenvolvidas, em nenhum momento nós nos colocamos contra a cultura popular. Muito pelo contrário. É hora de valorizar essa cultura popular. Essa cultura popular, ela tem uma essencialidade muito própria. Por exemplo, a cultura indígena, a cultura guarani aqui, vocês conhecem o Douglas Diegues, que escreve poesias, que chama de portunhol selvagem, mistura português, espanhol e guarani, e ele escreve nessa língua que quase inventou ali. Escreve pouco, mas escreve muito bem. E aí ele tem toda uma defesa, assim, a cultura guarani é riquíssima, vamos poder pegar e jogar fora, como se não fosse nada. Por que não é nada? Porque a sociedade mercantil não consegue perceber a riqueza dessa cultura e joga fora, e continua jogando fora tudo que não serve para o comércio. Então isso está ligado a esse processo de trabalho. Então eu trabalho, mas o objetivo do meu trabalho não me pertence, o tempo do meu trabalho não me pertence, e o resultado final do trabalho também não me pertence. Então eu sou um trabalhador alienado que trabalha para outro. E eu sirvo para quem então? Eu viro uma coisa, eu viro uma peça da engrenagem de um interesse de alguém que não mora nem aqui, está no outro continente. Ele que está lucrando com o meu trabalho, ele que está puxando a nossa riqueza para fora, né? Nossa riqueza física e a nossa riqueza cultural. Não tem essa separação. A sociedade produz mais fisicamente, é quase certo que também vai produzir mais culturalmente. Essas linhas não são a mesma, mas elas se acompanham. Então, isso para que a gente possa compreender que a cultura que nós trabalhamos ali como professor, que é uma cultura mais elaborada, de escola, que não é possível ser apropriada no senso comum, é uma cultura específica. É uma cultura específica, e a cultura mercantil é outra. O que é a cultura mercantil? A cultura de massa, por exemplo, né? Esse conceito de cultura de massa ele já existia, mas é com Adorno que escreve uma obra sobre a música e tal, e aí passa a ser muito utilizado, e muita gente usa. Mesmo assim, na Alemanha, crítica ao nazismo, né? O Reich vai escrever um livro que fala o nazismo e a psicologia de massas. E ele vai falar ali da cultura de massa. Como que a rádio era usada lá no nazismo? É uma nivelação, todo mundo escuta a mesma rádio. Gente, qualquer semelhança não é mera, como que é esse isso? Não é mera coincidência. Tem 20 rádios dentro de Campo Grande. Tirando 3, se você for ver, são as mesmas músicas que tocam nas outras 17. Ou seja, aquilo que o Hitler fez lá, nós estamos fazendo aqui. Há uma coisificação do humano. O humano só não tem mais sentido na relação. O humano só tem sentido se for para ganhar um dinheiro. Por exemplo, eu só tenho sentido de ouvir aqui se eu for ganhar um prolatório, né? Aí, Lu, sonho. Não ganha. Olha, quanto vocês vão me pagar? Um monte de beijo. Melhor ainda, né? Então, aquela festinha lá que a gente sempre faz. Bom. Então, mas por quê? Porque não é esse o sentido nosso. E a maioria dos professores, né? Porque a gente já tem um salário, já é um salário bom. Então não tem necessidade de ficar ganhando para fora. A gente faz aquilo que gosta. Eu vou passar a semana inteira trabalhando 3 períodos, né? E o que significa? Normal, não precisa do salário, muito pelo contrário. É o prazer de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Uma pena que eu não poderei estar no último dia, porque eu vou ter que viajar.
mas é o momento que vocês vão trazer as possibilidades, né? Porque há uma troca e há uma coisa que chama uma intencionalidade de professor de proporcionar, de se objetivar através dos alunos. Então eu, compreendendo a realidade histórica, dou a minha aula de maneira a possibilitar uma transformação do entendimento do ser professor, o entendimento de cultura escolar, de currículo, de processos pedagógicos educativos na sala de aula e principalmente daquilo que é o objeto central do nosso trabalho, que é o desenvolvimento do psiquismo humano. Então o desenvolvimento humano está ligado diretamente à concepção de psiquismo que a gente tem. Então esse psiquismo ligado historicamente, né, compreendido como parte de uma totalidade, mas não é uma parte morta, não é uma parte passiva, muito pelo contrário. A parte passiva é aquela alienada, que trabalha só para ganhar o salário. E a parte ativa é aquela que se joga na vida com prazer, né? Nós somos professores de arte, né? A arte é um pouco isso. A arte é aquele momento em que o artista vai tirar de dentro de si, né, uma expressão de algo, e essa expressão vai sensibilizar outras pessoas. Então ele vai trocar coisas que não são tão racionais como essas que eu estou trabalhando aqui como professor, mas ele vai, através da arte ele vai tocar um universo de pessoas, vai sensibilizar um universo de pessoas. E isso vai transformar o mundo. Então sua ação sensível no mundo, através do objeto artístico, ou através dessa particularidade que é a obra de arte, proporciona uma transformação histórica da realidade, mesmo que não intencionalmente. Eu vou citar um exemplo de um amigo que faleceu agora há pouco tempo, Hilton Silva, que eu tive a honra de conhecer muito lá em 81, quando eu levava meu filho para a mãe dele, Bezerra, ele é filho da Conceição dos Bugres. E o Hilton Silva é uma pessoa da família da Conceição, de uma tradição guarani, mas que morou em Cotaporã, depois veio aqui para Campo Grande. E ela criou o bugrinho, que é o bugrinho da Conceição, que é o símbolo aqui da nossa região, do nosso estado. E ele sempre é artista pintando telas. Só que ele não parou no mesmo lugar. Ele fez aquelas figuras que vocês devem conhecer, né, que são aquelas mulheres, todas redondinhas, com olhos redondinhos, né, todas alegres, todas. Se fosse todas as obras do Hilton, as mulheres são felizes, né? Eu não sei que mundo que ele vivia, né? Porque não, mas é o mundo, é o nosso mundo que ele vivia na realidade. Mas todas as mulheres que ele pintava eram... Só que aí ele não parou nisso. Aí ele foi fazer umas abstrações, ele foi pintar as ocupações de terra do sem terra, ele foi para Piraputanga pintar Piraputanga, foi pintar Corumbá, foi para Santa Catarina, e aí ele ia mudando a técnica que ele usava ali. Então ele passou a vida mudando as suas referências. Quando você muda a forma da obra, você muda o que é mais essencial da obra, que é a percepção sensível do fruidor. A pessoa que vai ter contato com a obra vai fruir aquela obra, né? Vai sentir uma catarse ali no contato com a obra, e aquilo vai influenciar todo um público, toda uma realidade, né? E tem obras dele no mundo inteiro. Então veja, ele não era um intelectual, mas ele se abriu, ele percebeu lá nos cursos, acho que ele fez com aquela professora da Universidade Federal do Mato Grosso, eu fiz aqui esses dias, acho que é aqui nesse mesmo espaço, esqueci o nome dela. Ali, Figueiredo, exatamente. Maravilhosa ela. Aí ela dava cursos para artistas, que eram artistas que não tinham essa visão mais universal, mais elaborada, do desenvolvimento da história da arte, da estética. Então ela possibilitou a esses artistas se apropriar de formas mais elaboradas. E aí ele pegou ali o que tinha que pegar e foi, e passou o resto da vida pintando com muito mais qualidade do que ele pintava antes. Porque ele já tinha uma qualidade ali. Só que ele não ficou preso. Tem artista que fica 30 anos pintando a mesma coisa, né? Aí passa a ser quase um artesanato. Então, o criador dele foi essa possibilidade, está sempre trazendo. Aí ele sempre volta lá nessas figuras porque vendia mais.
Então ele vivia disso, né? Inclusive, nós professores não podemos, eu sou do meio artístico a vida inteira, né? Aqui em Campo Grande, desde que eu mudei para cá, sou do meio artístico. Nossos colegas artistas estão numa situação terrível, não tem aposentadoria, não tem uma situação terrível que nós não passamos, o professor não passa por isso, porque a gente tem uma certa estabilidade ainda, né? Ainda, porque eles vão querer acabar com tudo. Então o Wilton passou por esse problema, assim como vários outros amigos meus que são artistas estão passando ainda. A sociedade que não respeita o artista. Por quê? Porque ele não está ligado a nenhuma multinacional, uma coisa que capitaliza em cima dele. Se não capitalizar, não tem sentido. O ser perde o direito de se relacionar com um ser singular na universalidade através da particularidade que é a sua obra. Ele não pode se objetivar naquela obra, no sentido de ter uma intencionalidade. O artista, quando faz, ele pensa o que ele quer fazer. Eu quero fazer isso, ele vai, solta, ele tira o de mais íntimo dele ali. Aquele tempo que ele está fazendo aquilo, ele está se descobrindo, ele está descobrindo o mundo. E depois, quando ele expõe aquilo, é a parte mais importante. O mundo o descobre. E quando o mundo descobre a sensibilidade contida naquela obra, o mundo é tocado pelo artista. E o artista desenvolve, então, um sentido humanizador no gênero, entre ele, ser singular, e a genericidade humana. Há aí um fluxo de ir e vir, né? E isso é muito importante. Porém, no Brasil, o artista não é valorizado. Então você tem milhares de artistas que vivem uma situação de penúria. Os músicos ainda conseguem sobreviver alguns, né? A não ser que seja um grande artista, mas em geral, nós, assim como nós somos professores, o artista poderia ter muito mais artista. A importância da arte é nesse significado também que eu estou falando aqui, né? De produzir uma intencionalidade, uma objetivação do indivíduo no meio social onde ele vive. O artista faz isso do ponto de vista da sensibilidade. Ele toca o mundo e é tocado pelo mundo, à medida que o mundo vê a sua obra. E fazendo isso, ele se relaciona e se humaniza. E a desumanização significa quando ele faz isso para o outro. Então eu sou artista, mas eu vou trabalhar na agência para fazer lá uma arte, fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer, porque eu vou ganhar uma grana. Então eu vou fazer aquilo que alguém me mandou fazer, aí eu vou fazer. Faz assim, tudo bem, vou fazer, né? Mas não sou eu que estou pensando aquilo, não sou eu que estou criando, não é a minha sensibilidade. Aí eu vou mais longe. Minha? Do artista? Não, a sensibilidade é histórica. Ela perpassa o artista. O artista, ele sintetiza essa universalidade através dele, mas ela já vem vindo de muitas outras gerações na sensibilidade. Quando nós olhamos para uma pessoa, esse simples olhar carrega toda uma ancestralidade de sentidos que nós não conseguimos mensurar, mas que são importantíssimos, que é a subjetividade humana, no tom da voz, na cinésica, no movimento do corpo, né? Em tudo nós carregamos um universo subjetivo imenso. Só que esse universo subjetivo não está separado da objetividade e da objetivação. Então, objetividade e subjetividade para o Vygotsky, elas são inseparáveis. Toda subjetividade advém do mundo objetivo, e a subjetividade, por sua vez, toca o mundo objetivo no sentido também da sua transformação. Porque também não há essa separação, a muralha da China, que separa o sensível e a razão. Razão e sensibilidade sempre caminharão juntas. Você pode pegar um texto de um professor sobre uma coisa extremamente complexa, mas ali também ele tem um traço subjetivo no artigo que ele utilizou, na forma de colocar o texto, no tom ali da palavra. Tem uma poética, por menos que tenha, tem uma poética em todos os textos. Isso tudo advém da sensibilidade, assim como a razão. O que é a ciência? O que o Einstein fez? O Einstein pegou a teoria, de várias teorias que existiam lá da matemática, da física, e acrescentou um algo mais.
O Vygotsky fez, estudou a psicologia e acrescentou algo mais. O desenvolvimento humano é esse processo permanente da nova geração acrescentar algo mais para as gerações anteriores. Mas à medida em que nós temos grandes contingentes sociais trabalhando de forma alienada, ou seja, não trabalhando para si mesmo, para a sua compreensão de mundo, para a transformação intencional e objetiva do mundo, mas trabalhando para um outro que está fora, perdendo seu tempo, sua intencionalidade, seu objetivo, esse ser se coisifica, ele se torna também coisa, ele se torna também uma máquina do mercado. E esse mesmo mercado quer nos transformar também em máquinas. E esse processo vem avançando de forma... Tudo bem, quanto mais eles avançam para lá, mais nós avançamos para cá. Então o processo humanizador da educação significa que o professor tem que desenvolver objetivamente uma intencionalidade social, histórica, através do seu trabalho específico. Então eu dou aula de geografia, na série tal. Que conteúdo de geografia é importante para essa sociedade? E eu escolher esse conteúdo, né? Claro, conheço os parâmetros, sei que não vou trabalhar o do ano anterior, nem do ano seguinte, um pouco sim aqui e lá. O professor pode trabalhar coisas que ele tem maior domínio. Isso é importante. Se eu tenho mais domínio, eu foco a aula mais, claro. Tenho mais domínio, como eu vou trabalhar uma coisa que eu não sei? Trabalhar mais aquilo que eu sei. Por quê? Porque você se aprofunda mais no conhecimento. Esse aprofundamento, stricto sensu, num conhecimento específico, não é uma obrigação burocrática do ser professor. É justamente o contrário. É a realização, é a objetivação do professor na realidade. Mas uma objetivação intencional. Ele faz aquilo porque ele quer. Ele compreende o mundo. E compreendendo o mundo, compreendendo a sua profissão, tendo um fundamento teórico, ele vai planejar, a partir de um método de ensino, o que ele vai ensinar e como ele vai ensinar. Lembrando que o que ele vai ensinar vem em primeiro lugar, uma perspectiva vygotskiana. Então o conhecimento, para nós, é fundamental. Nós, que eu digo, são vários pensadores no mundo inteiro da educação que vão por esse caminho, né? Da educação como liberdade, mas não é a liberdade de ficar pulando aí agora, né? Então, por exemplo, eu estou aqui dando aula e a colega lá fica brincando, falando no celular. Não, essa liberdade não nos interessa. A liberdade é algo muito mais complexo. A nossa sociedade é muito complexa. Então, liberdade para uma criança não é deixar ela fazer o que quer. Isso é o abandono. E no Estatuto da Criança está lá, é negligência. Você deixar uma criança fazer o que quer, você está sendo negligente. Se tem uma rua ali e a criança quer atravessar a rua e a rua é perigosa, você tem que ir lá e se colocar como autoridade e não deixar essa criança atravessar essa rua. E se for seu filho, você vai ter que ensiná-lo a te respeitar ao ponto de que ele não atravesse essa rua. E se for seu aluno, ele vai ter que aprender a ficar ali, escutar a sua fala, mesmo com toda a dificuldade que ele tem no início. Alguns têm muito mais. Tem criança que nunca, mamãe sentou para ler um livro junto, nunca se concentrou, principalmente meninos, né? Porque a atividade doméstica, ela também ajuda na concentração para as crianças lá da educação infantil, é muito importante. A atividade doméstica ela é necessária, tanto pelo ponto de vista do desenvolvimento de todas as crianças, somente os meninos, né? Que nessa educação machista, acaba que o menino não desenvolve atividade doméstica. A atividade doméstica é importante para o próprio desenvolvimento da criança e é fundamental, né, para que a criança aprenda a ser cuidadora do outro. Por que as mulheres são mais cuidadoras e os homens menos cuidadores? Porque os homens não tiveram essa atividade. Então, quando uma criança lava a louça, ela lava para ela, para a mãe e para o irmão, pai, seja lá, para a família. Quando ela arruma a cama, é necessário para arrumar a cama dela, a cama do irmãozinho, a cama da mãe, ela pode varrer a casa. Isso é extremamente importante, do ponto de vista específico para o desenvolvimento da criança e principalmente do ponto de vista histórico e social para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Porque senão nós continuamos formando seres machistas, né, meninos principalmente,
e que vão, mas tem meninas também que são criadas assim, não faz absolutamente nada, nada. Só o mundo que veio para servi-la, né? Não, né? E nós temos que educar os pais para isso. Eu tenho feito muitas palestras em escolas com os pais, convencendo os pais da necessidade de que eles orientem a atividade familiar infantil, atividade doméstica infantil. Ela é necessária. E olha que eu sou um defensor do estatuto lá no passado, tenho a vida inteira com o estatuto. É justamente o estatuto que coloca isso. Não fazer isso é negligência. Deixou a criança solta. O professor que não consegue, passa um ano e problemas na sala de aula vai ter. Mas nós precisamos voltar, o conjunto dos professores, voltar a ter uma autoridade dentro da sala de aula. O Vygotsky, nesse mesmo texto, A Psicologia do Mestre, ele vai citar um exemplo de que o professor é um general, é uma parábola, né? O professor é um general e o aluno é o inimigo. Ele escreve isso lá. Né? Por que é um general? Porque é um estrategista. O professor já chega com uma estratégia, ele estudou, ele sabe 100 vezes mais. E ele tem uma estratégia, ele tem um plano, e ele já tem experiência de ensinar. Então ele chega e ele vai usar aquela estratégia para manter a aula numa percepção científica, elaborada, para caminhar para o pensamento científico, para o pensamento filosófico, pensamento estético. A criança, por seu lado, vai fazer o contrário, vai tentar manter a aula no senso comum. Então há aí uma disputa. Essa disputa é necessária. E o que nós fazemos? Pensamos uma estratégia. Eu, por exemplo, tenho estratégias. Trabalhei a vida inteira nesses lugares todos que eu falei aí. A estratégia é mais ou menos assim. Se a turma já está acostumada com essa coisa de... Por exemplo, escutar falar é bom. Escutar a aula expositiva é muito bom. Então, preparo uma aula expositiva com figuras e tal. Você tem que fazer uma aula mais elaborada, né? Com criança, a realidade é diferente. Também não é um tempo tão longo. 2 horas dando uma aula expositiva, a criança não aguenta mesmo, aí anda para trás. Mas você pode ficar um tempo ali na aula expositiva. Depois dessa aula expositiva, você vai perceber que você vai começando a conseguir que a criança preste atenção, umas mais, outras menos, elas são diversas. Então, quando o Vygotsky fala desse general aí, é esse pensador. Nós somos formados para isso, a gente fez uma faculdade, a gente estudou a vida inteira isso. A gente tem uma experiência. Nós conseguimos fazer. O problema é que toda a orientação pedagógica vai no sentido contrário. Toda não, mas a grande parte. O MEC mesmo, até hoje, entrou o governo, saiu o governo, desde Fernando Collor, nunca teve, o MEC nunca abriu 1 milímetro da porta do nosso grupo de pensadores. E somos muitos hoje no Brasil, somos muitos. Só que nessa universidade aqui tem muitos, né? Mas no Brasil inteiro, só o Saviano deve ter formado, acho que a vida inteira ele formou mestres e doutores, né? Então, 30 anos formando mestres e doutores, é muita gente que ele formou, e esses formaram outros e outros. Então, o MEC que fechou isso, porque o MEC estava a serviço de um interesse, de formar seres que não têm dom. Veja, na Europa, por exemplo, é diferente. Por que é diferente? Porque lá tem muito imigrante. O imigrante chega, e se o imigrante não tiver uma boa educação escolar, o que vai acontecer? Vai haver uma segregação extremamente perigosa. Eles vão se fechar ali e vão criar quase que uma guerrilha com o poder central. Então o que eles fizeram? Uma educação de qualidade. A educação na França, aprende-se tudo na escola, literatura, filosofia, matemática, sai sabendo mesmo. Qualquer um lá chega aqui e passa em qualquer vestibular. Porque a escola é focada no conhecimento, o professor é super valorizado, o professor tem tempo para estudar, né? Então, há um interesse contrário a esse entendimento do desenvolvimento do psiquismo. Esse outro entendimento que a gente faz aqui, a crítica, o Vygotsky faz a crítica, eu vou mostrar bem quando ele faz a crítica ao Piaget, está relacionado a uma educação que visa o prazer imediato do aluno na sala de aula. Tá, você não está lá para judiar do aluno, não é essa a intenção. Porém, uma boa educação pressupõe aquilo que o Vygotsky chama de desconforto. Há um desconforto, sim. Há um desconforto de vocês todos estarem aqui depois de um dia de trabalho,
escutando uma pessoa falar 3 horas aqui, é um desconforto, né? Aí você pega um livro para ler, tem hora que é prazeroso, tem hora que não é, mas você continua, você tem que terminar aquilo, você vai, aí fica prazeroso de novo, e aí nós nos desenvolvemos. Essa questão é fundamental também. O estudo do professor, nesse mesmo texto, é onde ele fala sobre o professor saber 100 vezes mais. Tá. Os saberes estão em várias... Então, no Google, por exemplo, tem um saber lá legal, tem que estar consultando mesmo, né? O Google é que nem um dicionário antigamente, não é necessário consultar. Mas o saber mais elaborado não está lá. Está na literatura. Literatura, eu digo, não é só literatura... na literatura científica também. Então, na pedagogia. Então, nós temos que estudar a pedagogia. Ou na minha área específica, na área da geografia, da história, né? da letras. Cada área precisa haver um conhecimento específico e esse professor tem um arcabouço ali. Ele tem um domínio sobre determinada teoria que faz com que ele possa trabalhar aquilo na sala de aula de forma quase que sem... Aquilo que o Saviani chama assim, ele trabalha sem prestar atenção. Como chama isso, André? O que o Saviani fala, por exemplo, para dirigir um carro. Primeira vez que você dirige um carro, você presta atenção na marcha, tudo você presta atenção. Depois, você conversa, escuta a rádio e o carro parece que vai sozinho, porque o seu corpo está acostumado. Né? Segunda natureza. Oi? Segunda natureza. Oi? Segunda natureza. Segunda natureza. Então, essas situações dentro da escola nós temos que estar atentos a percebê-las, né? Assim, por que o aluno entrou no começo do ano de uma forma e saiu de outra? Se ele entrou lá e saiu da mesma forma, alguma coisa está errada. Ora, se você conseguir manter um determinado controle dentro da sala de aula e conduzir esse processo, sempre haverão alunos que vão se bater contra, faz parte. Então, não é para a gente ficar com raiva do aluno, porque se a gente expressar esse sentimento de raiva do aluno, aí nós estamos complicando essa situação. Nós estamos gerando também a raiva dele. Você pode ir levando isso de forma com que você pode prever que sempre haverão aqueles que não vão gostar da sua aula. Isso faz parte e é necessário, né? O professor não pode ser aquele que dá o doce para a criança. O professor não pode ser aquele que pensa no prazer imediato da criança. O professor não pode ser aquele que traz o conteúdo do senso comum, achando que está educando essa criança. Não. O senso comum é aquilo que a criança já sabe. O que a criança tem que aprender é um conhecimento mais elaborado, por isso que ela está na escola. Então a escola hoje não ensina mais esses conhecimentos, porque a escola parou de ensinar. A criança tem que aprender sozinho, não é isso? O professor não é aquele que ensina, mas de repente é aquele que aprende, né? E vasta teoria nesse sentido, né? E essas teorias, elas têm seus fundamentos filosóficos também. E é aí que nós temos que cravar a nossa separação, no fundamento filosófico. Então tudo que eu estou falando aqui agora para vocês, é para que vocês consigam ler os textos que nós vamos passar depois para vocês. Não são muitos, mas é necessário que leia. A aula aqui é uma sensibilização muito superficial. Veja que eu nem peguei hoje, eu peguei amanhã, eu vou pegar os conceitos científicos mesmo do Vygotsky. Hoje eu peguei essas referências filosóficas, procurei identificar essas referências, essas categorias da filosofia que sustentam o pensamento do Vygotsky, para que a gente possa compreender de onde elas vieram e para que a gente, no decorrer do nosso desenvolvimento profissional, do nosso estudo, do nosso conhecimento, nós consigamos separar e perceber onde naquela teoria é que está ali a diferença, porque elas parecem revolucionárias. Você começa a ler essas teorias, muitas delas, né? Mesmo assim, vamos supor, uma autora que foi muito falada há uns 20 anos atrás, que era a Esther Pilar Gross. Ela veio aqui, fez palestra com a gente, era uma pessoa muito querida, né? Mas a teoria dela é quase que o abandono da autoridade do ser professor.
É o relativismo entre o professor e o aluno. Nossa, poxa, o professor estudou, ele tem um saber específico, científico. O aluno não tem esse saber. O papel do professor é proporcionar àquele aluno a apropriação deste conhecimento, que não se dá de forma passiva, que se dá através da atividade. Mas a atividade não é ficar pulando, saindo de lado e lá. A atividade é uma atividade intelectual, que principalmente deve ser a escrita. Até hoje, os meus alunos se retorcem na cadeira, são de faculdade, né? Quando tem que escrever, e tem que escrever, quase toda aula. Se eu der uma aula fatal, que é o final da aula, eles vão ter que escrever. E aí, a dificuldade que é escrever. Mas aí é bom que vai aprendendo. A escrita, ela tem um poder de síntese muito grande. Nós conseguimos gerar um potencial de memória muito mais desenvolvido. Então, uma pessoa que escreve, ela passa a ter uma sustentação, né, teórica, metodológica para aquilo que ela vai fazer, muito mais fundamentada. Então, quando você lê o texto do Vygotsky lá e escrever sobre o texto, aí sim você vai estar se apropriando. Que, por exemplo, a aula hoje foi uma aula basicamente uma forma geral, para a gente falar de forma bem genérica do Vygotsky, para que vocês possam entender aonde ele se situa dentro do processo das políticas de educação escolar, do processo de ensino-aprendizagem que nós somos orientados, né? Que não é uma educação tradicional, mas tem alguns aspectos da educação tradicional, por exemplo, a valorização dos conteúdos clássicos, né? Vai ter uma aula só sobre isso. Então, por que a valorização do conteúdo clássico? O que é o conteúdo clássico? É aquele conhecimento que o tempo não apaga, que vai ter continuidade. Então, tem autores que você estuda aqui em Campo Grande, mas se você for em Tóquio, você vai estudar, se você for em Singapura, você vai estudar, se você for no Texas, você vai estudar, não sei. São conteúdos universais. Tem outros clássicos que não são tão universais. Por exemplo, a arte regional, né? A geografia regional, ou o Brasil. O Brasil é um país que tem uma imensidão, uma cultura muito específica e, infelizmente, muito igual, né? A cultura de massa nivelou o Brasil. Você viaja o Brasil inteiro, você quase não vê diferença. Eu lembro que eu ia para Cuiabá e ficava encantado com aquelas pessoas falando de forma diferente, comendo de forma diferente, com costumes totalmente diferentes. Hoje, pouco, todo mundo está mercantilizado, está ali para ganhar dinheiro, ficar em casa, né, como é que chama? Recatado do lar, e não sair quase de casa para ter uma vida estética, uma vida de vivência sensorial. As vivências sensoriais cada vez mais se reduzem à cultura de massa, que é uma coisa que diminui a possibilidade do ser se exercer como ser histórico. Então, nós vamos continuar amanhã falando de forma mais específica sobre algumas obras mesmo. Eu vou pegar a obra, vou colocar no Data Show, vou mostrar o texto e nós vamos discutir no texto do Vygotsky a fala dele. Hoje foi essa fala mais genérica e espero que a gente se encontre então amanhã. Às 18 horas nós vamos passar o filme e às 18h30 começa a aula. Ok? Obrigado.